Pessoal, não gravou, eu acredito que não tenha gravado a aula, então eu vou fazer ela aqui e vou mandar o link para vocês. Semana passada faltou alguns comandos que eu deixei para hoje, né? Então, só lembrando que é necessário, né, a gente fazer os exercícios do AVA. Lembrando que a nossa prova é semana que vem, então leia o material, faça os exercícios. Semana que vem, se tiver alguma dúvida, a gente retoma. Então, hoje, no dia 28, a gente tinha essa programação aqui. Eu ia dar sessão 2, a unidade 2, sessão 2, sessão 3. Só que como já ficou um pouco de conteúdo da semana passada, eu achei que era muita coisa para a gente fazer junto, então eu preferi fazer os exercícios. Então, vou dar só um conteúdo aqui, e aí semana que vem, antes da prova, a gente vai fazer o conteúdo final. Então, eu peço que vocês leiam o material para a gente chegar mais para tirar dúvida e fazer os exercícios, tá? Essa pontuação aqui é referente a 2 exercícios, então, como eu vou voltar a dividir, eu revejo esse slide aqui, tá bom? Então, semana que vem, a gente vai ter a sessão 2, unidade 2, sessão 3, que é a última, né, do conteúdo, e aí eu faço uma aula mais rápida para a gente fazer a prova. Esse tipo de conteúdo que eu peço para vocês fazerem na aula, de colocar, né, os comandos, para que serve e tal, esse tipo de cola aqui ajuda bastante também a memorizar, tá, os comandos, principalmente para quem tem algum tipo de dificuldade. Esse exercício aqui eu tirei a dúvida na sala de aula. Eu acho que eu não vou gravar isso, mas eu posso fazer depois. E aqui eu queria só falar sobre os comandos que a gente não havia terminado, né? Então a gente tem o Polar Tracking e o Object Snap. Eles são um tipo de configurações que ajudam a gente no momento que a gente está fazendo a polyline, tá? Eu fechei tudo aqui para reiniciar. Enfim, tinha certeza que estávamos gravando tudo e não estávamos. Aqui é que a gente vai fazer. Então, primeira coisa, eu quero mostrar para vocês como que ativa, né, esses dois comandos. Isso vai auxiliar bastante a questão do desenho em si, né? Então, estou desenhando e aí eu consigo tirar, sem tirar o cursor, né, do comando. Por exemplo, semana passada a gente aprendeu o Polyline, PL Enter, né? A gente está trabalhando aqui com o meu orto ligado, colocando as dimensões, fazendo algum objeto, e aí chega um momento que eu preciso usar alguma angulação que eu não que eu conheça, mas eu não quero sair do comando. Então, a gente tem esse daqui, ó, que é o Polar Tracking, que é o F10. Ele fica do lado do orto, é uma bolinha aqui com uma seção cortada, né? Você clica nele, ativando ele, ó, ele desativou o orto. Se você clicar nessa seta da lateral, tem os ângulos que ele mais pré-estabelecidos. Então, por exemplo, eu quero usar o 45. Então, toda vez que ele ficar naquele conjunto de ângulos que a gente conhece, tá vendo que ele aponta, né? Então, ele dá esse 8 aqui, esse eixo verde. Então, a gente pode usar isso. Então, de repente, no eixo 45 aqui, a gente pode colocar alguma dimensão, né? Então, digitei a dimensão, posso tanto continuar trabalhando os ângulos aqui, como eu posso voltar no orto. Então, eu vou continuar meu trabalho alternando sem sair do comando. Isso que é o bacana, que a gente consegue ganhar tempo, né? Imagina a gente ter que sair do comando e voltar, enfim. Vou continuar mostrando para vocês outro sentido. Deixa eu só desligar aqui. Pessoas falando comigo.
Eu não quero. Outro cursor aqui que a gente pode acionar é em relação ao Object Snap. O que ele faz, né? Ele utiliza como base, estou fazendo um desenho, estou continuando meu objeto, e aí eu vou ativar ele está aqui, ó. Esse aqui já estava ativado. Ele está do lado do Snap que a gente conhece, né? E esse daqui ele chama Object Snap. O que ele faz? Eu estou fazendo algum desenho e aí eu quero, de repente, terminar essa linha aqui alinhado com esse ponto aqui. Eu posso marcar ele aqui, ó. E aí quando eu volto, tá vendo que está formando uma linha verde? Eu falei que eu quero alinhar ele aqui. Então eu dou ele como um ponto de base. E aí ele aceita. Então, no momento de algum desenho que eu preciso, de repente, sair daqui e alinhar aqui do centro. Eu quero que essa linha acabe aqui, porque depois eu vou virar ela aqui. Então, esse comando, ele ajuda a gente a ter uma noção de eixos, né, de alinhamento. Então, a gente pode utilizar ele. Esse aqui é o que ficou para trás da outra aula. O retângulo, né, aqui olha a figura aqui explicando para a gente, né, tem o ponto 1, ponto 2. O retângulo a gente fez ele com linhas, né, a gente consegue desenhar ele polyline, mas a gente tem um comando específico para o retângulo. A gente pode, então, digitar um ponto inicial, clicar no ponto inicial e definir o próximo ponto, que é o que ele pergunta. E ele está sempre nessa diagonal aqui, né? Então, na hora que a gente abre, deixa eu mostrar para vocês no cursor. REC, Enter, ele pede o primeiro ponto. Eu cliquei em algum ponto aqui, ó, ele já abre um desenho de retângulo. Lembrando, como a gente já fez, né, na semana passada, estabelecendo coordenadas relativas e absolutas, né? As relativas eram em relação a um ponto. Então, eu posso fazer um desenho de retângulo colocando as dimensões em relação a esse primeiro ponto que eu já cliquei. Então, vamos só lembrar. O relativo, a gente colocava arroba, aí ele pede a distância no x, vou colocar 200 aqui, vírgula 100, que aí é a outra altura. Então, a gente consegue aqui ter o nosso retângulo de 200 por 100, tá? Simples assim. Então, retângulo, a gente pode vir por aqui e desenhar o retângulo, como a gente também pode ir naquela nossa aba dentro de Home e na família Draw, a gente acha aqui, ó, retângulo. Só que o retângulo ele tem uma setinha, que ele também guarda o comando de polígono, tá? Então, se tiver um polígono aqui, lembra de abrir a setinha que o retângulo está lá dentro. Então, a gente também consegue desenhar e essa é uma dica da gente fazer ela relativa. Ele pode, na hora que a gente estiver fazendo esse retângulo, a gente pode escolher se ele vai ter as bordas chanfradas ou arredondadas. E aí são dois comandos que a gente tem dentro do retângulo, né? Duas configurações. Então, na hora que eu digito REC e ele pede o primeiro ponto, a gente, antes de colocar o primeiro ponto, a gente pode configurar isso. Eu vou querer ele chanfrado, vou querer ele... O fillet é o arredondado. Então, a gente tem essas opções também. Então, imagina lá. Vou começar a fazer um retângulo, REC, Enter. Aí eu escolho que ele vai ser chanfrado.
A primeira pergunta que ele faz é uma das distâncias. Eu vou colocar distância 2 no sentido e distância 2 no outro, só para que vocês entendam aqui, ó. Aí sim, eu coloco o meu primeiro ponto. Tá vendo que ele começa a fazer o retângulo e as pontas estão chanfradas? Deixa eu explicar o que é esse 2 que eu digitei. São essas distâncias aqui, ó. Não é na diagonal, é a distância em relação x e y, tá? Então aqui é uma possibilidade da gente já fazer o objeto já com ele definido. O fillet, então, aí entrei no REC de novo. Eu queria mostrar isso para vocês. O que está corrente? É o chanfro de 2 por 2. Se eu quiser fazer um retângulo normal de novo, eu vou entrar no chanfro de novo e vou digitar que eu quero 0, 0. Porque aí eu tenho o retângulo normal de novo, tá? Então, se você configurou assim e depois não quer mais, lembra que é só você configurar no chanfro. Então, vou partir, dei REC Enter, eu tenho a opção do fillet. E o fillet, ele pergunta assim, qual que é o raio desse canto que você está querendo, arredondado? Vou colocar um raio de 3 aqui, só para a gente ver. 3, Enter. E aí ele pede o primeiro ponto. Vou clicar em qualquer ponto aqui da tela. Tá vendo que ele já está arredondado? Vamos ver se realmente ele está com um raio de 3. Então, aqui, raio de 3. Se eu errei e quero voltar, na verdade, no retângulo normal, é da mesma forma. REC, eu vou lá, tá vendo que está corrente o fillet 3? Você clica no fillet e coloca ângulo 0. E aí você volta ao retângulo sem o arredondado. Um outro ponto também que a gente pode usar aqui é esse aqui da altura, o H. Então a gente pode escolher ele e falar, olha, eu quero definir que a linha não vai ser 0, 0, eu quero uma linha mais grossa. Ela vai ter 1. E aí quando a gente desenha o retângulo, ele já vem com a espessura mais grossa. Lembra que o polyline também a gente conseguia definir e o retângulo também. Aí quero voltar à altura normal que a gente usa, vai seguir as configurações da layer, então deixa no 0 e ele volta aqui. É os que a gente mais usa. Os polígonos, o que acontece? A gente vai definir de 3 a 1024 lados, né? O polígono ele tem essas opções. E uma das perguntas que a gente vai ter que responder no momento que a gente vai configurando é se ele é com raio inscrito, né? Então tá a aresta do polígono que encosta nesse círculo, ou ele é circunscrito, né? Então são as faces aqui da, da face, na verdade, que encosta. Então lembrar que é inscrito, né? Às vezes a gente tem uma dimensão que é dada, a gente está reproduzindo, então a gente pode deixar ele inscrito ou circunscrito. Um exemplo, vamos lá. O polígono que a gente tinha visto, né? Ele está aqui junto com um retângulo. A gente clica na setinha, polígono. Aqui, a primeira pergunta é o polígono com quantos lados? Ele está com 4 aqui. Aí eu vou digitar não, eu quero com 6 lados. Especifique o centro. Aí vem a pergunta, você quer que ele seja inscrito ou circunscrito? Vou fazer das duas formas. Inscrito. E aí, qual vai ser o raio desse círculo? 25.
Então, tenho 6 lados. E tenho o círculo com raio de 25. Raio de 25. Qual que é a outra opção? Polígono. 6 lados. Já está 6 lados, só dou Enter. Especifico o centro. Agora eu vou colocar circunscrito. E aí ele pede o raio. Vou colocar o raio de 25 também, só para a gente ver a diferença. Círculo de 25, né? Inscrito e circunscrito. Inscrito e circunscrito. Tá? Então aí tem muita variação. Tem um comando aqui que a gente pode pensar que é em relação ao exercício que a gente tem. Dentro do polígono, pensa assim, vou fazer um triângulo equilátero. Não vai coincidir, né, os raios aqui, não vai adiantar, a gente vai ter que fazer muita conta ainda. Há uma situação, ó, então se é um triângulo, vou digitar 3 aqui, especifique o centro, ou dê a dimensão, aqui é a distância, né? Então eu vou digitar esse E aqui, ó, ou clicar em cima dele, e aí ele pede o primeiro ponto. Eu vou clicar num ponto aqui só para vocês verem, ó. Então o que eu vou digitar é a distância dessa base, que por ser equilátero vai ser todos os lados, né? Então a dimensão aqui eu digitei 25. Então, por ser equilátero, ele tem todas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um exercício que ele vai pedir os triângulos. Talvez vocês quebrem muito a cabeça para achar, mas a gente vai fazer junto, tá? Polígonos, então. Tranquilo, né? A elipse, a gente tem três formas de construir essa elipse. A primeira opção, que mostra aqui, ó, do lado debaixo do polígono, também tem o ícone da elipse, e assim como o outro, ela também tem a setinha que dá a possibilidade de ter ela sendo feita pelo centro, ou distância, né, fim, e o arco. Essa primeira aqui, que é o centro, eu só separei aqui para ficar mais fácil a gente ver a diferença de um de outro. Do centro, a gente vai clicar no ponto no centro do ponto, né, da nossa elipse, e aí a gente vai indicar essa distância do centro a uma dimensão, primeiro ponto. No segundo, a gente vai fazer o segundo, é como se fosse o raio, né? Então, quando a gente fala de centro, a gente está dando essas distâncias em relação ao centro. Essa aqui, que ela faz a partir do eixo, então no momento que a gente define esse ponto aqui, a gente vai clicar no começo, a gente sabe que é o começo e o fim. Então, é toda a extensão da elipse e depois só a altura dela, a distância dela. E do arco, a gente vai desenhar a elipse total, assim também, com a medida total, só que a gente vai definir o trecho que a gente quer, o arco que a gente quer. A gente não precisa desenhar e depois colocar os eixos e cortar, enfim, a gente consegue já definir qual que é o arco que a gente prefere. Deixa eu fazer os exemplos aqui só para ficar mais claro. Então, elipse. A primeira parte do centro, então, definir o centro. Aí essa distância até uma largura, vou colocar 100 aqui. E agora, nesse outro sentido, vou colocar 25. Então, quando eu escolho a elipse pelo centro, 100 e 25 foram as dimensões, como se fosse o raio de cada
elipse. Uma coisa que eu quero falar para vocês é em relação a se é o x e y, não tem disso, tá? Então, também voltei lá na elipse centro, cliquei no centro. Na primeira distância, eu coloquei o cursor para cá, mas se eu colocar ele para cá, para cima, e digitar o 100, então ele vai estar seguindo o cursor. E aqui, essa distância, eu vou colocar o 25, coloquei lá. Então, tá vendo que não é assim, a primeira distância é o x, a segunda é o y. Ele tá seguindo o cursor que a gente está colocando, a ordem do cursor. Essa daqui, que é a dimensão total, ou seja, se aqui a gente tem 100 e eu quero desenhar essa mesma elipse, mas com esse outro comando aqui, que é o centro e o final, eu tenho que saber, ele pede essa distância total, então essa distância total vai ser 200, né? Vou clicar num ponto, e aí eu quero essa distância aqui. Era 100, 100, 200. E aí a distância, nesse sentido, 25. Tá, então em alguns momentos, se vocês tiverem essa distância, às vezes não tem, às vezes é dado o total, então vocês sabem que tem as opções. Esse do arco, da elipse do arco, o que acontece? Ele pede também o primeiro ponto, depois ele pede a distância total, vou colocar 200 só para a gente fazer essa comparação. No outro sentido, 25. Aí ele pergunta qual que é o ângulo. Eu posso definir assim, ó. Eu dou que ela vai começar aqui e vai terminar aqui. Vai terminar aqui no 270, no 0, no 90. Por que aqui é o 0? Porque é onde ela começou, tá, gente? E aí aqui embaixo é 90 porque é anti-horário, tá? Então, acontece assim também. Então, eu posso definir que eu quero só um trecho desse arco. O cursor, ele ajuda mais para a gente fazer essa leitura do ângulo, em vez de a gente ficar fazendo muita conta de cabeça. A gente pode usar o próprio cursor ali para ele dar parâmetros. Então, da aula passada, né, a gente viu line, polyline, o círculo, o arco. Aí ficou o retângulo, o polígono e a elipse para a gente ver hoje. E aí sim a gente entra na unidade 2, seção 2, que tem os comandos de edição. A gente tem, então, os comandos de desenho que a gente estava fazendo, mas se de repente a gente precisa fazer alguma modificação nesses nossos objetos, nossos polylines, nossas lines, né? Então existem comandos que são de edição, que aí está chamando de básico, porque na semana que vem ele começa a trazer uma outra, ele aprofunda um pouco. Então aqui, ó, a gente está vendo que a gente tem dentro do home essa família aqui de draw, que são os desenhos que a gente estava aprendendo, e agora a gente vai para essa família aqui de modify, que é onde a gente pode modificar, né, os desenhos. É muita coisa, por isso que eu achei melhor a gente nem não fazer tudo hoje, não daria. Coloquei um exercício aqui do livro só para a gente pensar, né? Então, todo desenho técnico feito em um programa com AutoCAD ou através de técnicas manuais de prancheta será constituído de alguns elementos gráficos básicos que, combinados, permitem a representação de determinado objeto, seja ele uma edificação, uma peça mecânica ou mesmo a representação esquemática de um projeto elétrico. Entre as ferramentas existentes no AutoCAD, assinale a alternativa que contém apenas comandos de desenho. E aqui está meio que já riscado aqui que eu tinha feito com vocês, né? Então a gente tem que saber, né? Line é um comando de desenho, polyline é um círculo, o array, a gente não ouviu falar ainda? Acho que não. Retângulo elipse Então, eu fui riscando assim quais que a gente não conhece, que primeiro é esse array aí. O dist, que é a cota, né, de a gente saber o tamanho, né, do
da seção ali, de algum objeto específico. O zoom a gente já viu que não, ele não é comando de desenho, né? E a área também não, né? Então, a gente se atentar a esse tipo de exercício. Então, para quem não conhece o AutoCAD, fica difícil, quando é um concurso, alguma coisa assim, é específico de quem usa, né? Quem conhece. Então, a prova também vai ser mais teórica. Aqui é um exemplo de como a gente pode pensar nesses comandos de edição que facilitam e dá mais agilidade para a gente, né? Então, imagina essa sala aqui que a gente está montando layout com mesas, a gente tem que desenhar mesa por mesa, cadeira por cadeira, é super complexo, né, tem muitas voltas, enfim. Então, se a gente desenhar basicamente os dois tipos de mesa que existe, né? Então a tem um 50, a B era um pouco maior, né? E ele mostra aqui para que a gente possa desenhar. Na hora de desenhar, não se preocupe em colocar nomenclatura ou cotas, tá? É realmente desenhar, fazer o desenho e aprender a que a gente desenhou uma vez é o suficiente para a gente conseguir montar o layout todo, tá? Então aqui é um dos exemplos que vai no exercício, mas que eu estou trazendo para que a gente comece a pensar, né? Poxa, se eu tenho essa mesa aqui, como que eu faço para ela ficar espelhada assim? Então aqui são os comandos de hoje. O copy, comando de copiar objetos. O move, né, para a gente movimentar. Então desenhei lá fora, quero trazer exatamente aqui dentro. Rotate, para a gente rotacionar. Então às vezes é o mesmo desenho, só que ele está rotacionado. Mirror, ele faz realmente o espelhamento, né? Ou ele faz uma cópia espelhada. O fillet e o chamfer, eles trabalham nos cantos, realmente. O chamfer, ele chanfra, né? E o fillet, ele deixa arredondado. Aqui na mesa é mais claro da gente ver que os cantinhos são arredondados, né? Preciso dar um zoom aqui para a gente ver direito. O erase é para a gente apagar os objetos, mas eu já falei para vocês que é muito comum a gente selecionar e dar o delete, né? E o trim, que ele apaga algumas partes do desenho, né? Ele é bem eficiente, porque em vez de a gente ficar desenhando vários segmentos de linha, a gente pode desenhar várias linhas, né? Como um caso daqui, né? A gente faz a linha completa, depois a gente só vem cortando aonde a gente precisa abrir os vãos. Abrir um arquivo novo. Vocês podem usar o Acadis, o mesmo template, só para a gente fazer os exercícios. E aí o primeiro é o copy. A cópia de algum desenho, como se dá, né? Deixa eu pegar vamos pegar um exemplo da mesa mesmo. Já tinha colocado ela aqui. Então a gente tem apagar tudo. A gente possui a mesa e eu dei o copy e nem expliquei. Copy, ele está aqui no Modify, é esse ícone aqui, copy. A gente vê duas bolinhas e uma setinha, é bem intuitivo, né? Aqui ele mostra uma sala sendo replicada, né? Uma sala de reuniões. Então ele selecionou isso que está em vermelho, usou um ponto de base que é esse 3, provavelmente, para fazer uma cópia. Então vamos usar mais ou menos esse exemplo. A gente pode entrar aqui no comando, seleciona o objeto, copia. Aí ele pede para a gente escolher uma base. Naquele caso, né, por exemplo, eu quero essa mesa totalmente grudadinha aqui. Quero que ela fique aqui grudada. Então eu posso usar esse ponto, quero que esse ponto da mesa que eu vou copiar chegue aqui, né? Então eu clico num ponto base e aí eu posso tanto dar uma distância falando que ele vai estar a 3 metros. Então esse ponto base aqui vai estar do ponto base 3 metros, né? Ou a gente pode
pegar o ponto base e levar ele num outro ponto que a gente quer, ó. Não tô fazendo conta. Eu sei que eu quero que as mesas todas fiquem assim grudadinhas, então eu não preciso ficar contando, digitando, né, 1,50. A gente usa como ponto base, né? Esse é o copy. Super útil, né? Então imagina que a gente vai montar uma sala de aula inteira, a gente não precisa ficar redesenhando. Aqui é só uma explicação, né? Como que a gente usa? Isso aqui eu fiz muito com os alunos que não tinham o CAD no primeiro momento, que a gente passou a ser remoto. Então eu pedi para eles assim, mesmo que eles não tivessem acesso, que a gente fizesse esse exercício, né? Então, primeiro, precisa acionar o comando, selecionar o elemento que vamos copiar. Então, dentro do copy você consegue contar uma história, assim, né? E a gente fez isso para ficar meio que relembrando. Então, se eu pedir para vocês, olha, me explique como que faz esse comando aí, né? Isso vocês vão descrever passo a passo para mim, por exemplo, mais ou menos dessa forma. Só que existe outra forma também do copy. Imagina a gente fazendo um teatro e a gente copiando poltrona por poltrona, calculando as dimensões, enfim, não teria fim, né? Então, dentro, né, dessa edição de copiar, a gente tem um comando que chama array. E ele permite essa grade aqui, ó. Então, a partir de um objeto, a gente consegue ter uma grade, formar uma grade de cópias assim dele, seguindo colunas, linhas, espaçamento entre os eixos, enfim. Aqui o associativo quer dizer, eles estão todos unidos, né? Então, se eu precisar editar alguma coisa, ele é como se fosse um bloco, né? Então, tá todo mundo junto, mais fácil da gente editar. Se de repente as poltronas que a gente colocou precisa ter um espaçamento maior por normativa, então a gente só vai aqui na grelha dele e resolve essa situação. Então vamos fazer um exemplo com as mesas ainda. O array fica aqui embaixo, ó. Então esses quadradinhos, ele tem a setinha também, então significa que dentro dele tem outras opções. A gente vai usar o retangular, que é para fazer essa grade mesmo, né? Então, ficando com o cursor aqui em cima, a gente tem um socorro. Primeira coisa, selecionou o objeto, ok, ele já abre uma grade. E aí, o que eu preciso definir que eu quero? Tanto de colunas, aqui tem 4 colunas, tá? Sobrepondo, deixa eu colocar 3 colunas. Então, eu fui aqui na aba de colunas e é editável, né? Porque abriu isso agora, eu consigo lá e dividir e selecionar. Tanto de linhas, vou colocar só 2. Tá vendo que eu digitei lá e dei Enter? Aqui ele já mudou automaticamente. Então, eu defini colunas e linhas. Eu posso definir a distância deles, né? Então, lembrar que é de um ponto a outro. Aqui está 2,55. Vou deixar com 2. Então, a distância entre elas é 2, né? De um ponto, não aqui, né? Do ponto de base a outro ponto. Aí ele vai fazendo o cálculo total, né, pra gente. Então, a gente pode tanto modificar. Então, aqui, ó, nessa linha de colunas, eu coloquei entre elas 2. Se eu mudar aqui na linha, que é essa distância nesse sentido aqui, para 2 também, ela também uniu. Então, esse é o array. E aqui o associativo, que eu não estava achando naquela hora, ele está ativado aqui. Significa que, tá, terminei, Aline. Dei Enter, ok, tá ótimo meu grupo de mesas aqui. Aí eu cheguei à conclusão que não, eu deixei pouco espaço de passagem entre eles, tá horrível. Deixei 30 centímetros, né? Então, como que eu faço para editar aqui? Eu clico 2 vezes em cima, que abre de novo a tabela lá pra gente. Então, eu posso colocar um espaçamento
maior, de 3 metros, aqui de 2, de 3, né? E aí eu dou Enter, Close. Dei ESC e sair. Tá vendo que eles estão associados? Eu posso pegar meu Move aqui e levar esse espaçamento para onde for. Tá? Esse é o primeira situação do Array. Ele tem um outro, que é esse aqui, ó, polar, que significa que ele vai fazer em sentido do ângulo, né? Então, realmente ele vai rotacionar o objeto. Aqui é um exemplo também de uma peça. Vamos pensar aqui, ó, para a gente desenhar isso. A gente tem um círculo maior, que tem 60 de diâmetro, um menor, que tem 11 de raio. A gente tem todos esses furos aqui, são 6 furos com 9 de diâmetro. E a gente tem esses eixos aqui que eles cotaram para a gente, que é um círculo de 42. Vou começar por esse círculo maior. Então, a gente já conhece lá o comando, né? Círculo, centro. Né? O centro e diâmetro, aliás. Vou clicar em algum ponto e vou digitar agora o diâmetro de 60. Beleza? Qual que é o outro círculo? Aqui ele deu raio, né? Então, para não ter que ficar fazendo conta, vou entrar lá no centro e raio. Passo o cursor em qualquer lugar aqui e aí ele aparece o centro aqui. Cliquei no centro, raio de 11. Ótimo. Esse círculo, que é um eixo, na verdade, ele tem um diâmetro de 42. Vamos lá. Centro e diâmetro. Centro, diâmetro de 42. Eu vou mudar a cor aqui só para a gente identificar realmente que é um eixo, tá? E agora, qual dessas peças aqui eu posso desenhar para que ela seja depois copiada no sentido polar aqui, né? Rotacionada. Qual que eu tenho certeza aqui, né? Que tamanho, aonde que ele está? Se a gente desenhar esse eixo central, concorda comigo que o centro desse círculo aqui, que é o eixo, e aqui é exatamente o centro desse círculo, desse furo, e a gente sabe o tamanho dele, então a gente pode fazer isso. Ó, com meus comandos ativados do Objet Snap, eu coloquei Line, e aí para desenhar esse eixo, eu só passei aqui em cima do centro, ó. Tá vendo que ele já ativou? Vira uma referência. E aí eu consigo passar nosso eixo. Vou destacar ele aqui só para a gente lembrar. Então, tenho o diâmetro desse círculo. Centro e diâmetro. O encontro desses dois eixos é o centro do nosso círculo. Diâmetro de 9. Ótimo. Agora a gente vai exercitar nosso array polar. Seleciono o objeto. Enter. Pede qual que é o centro. Não é o centro aqui, gente. É o centro que a gente vai rotacionar ele. Então, é esse centro aqui. Aí, da mesma forma, ele já abre uma divisão aqui. Ele já abre a quantidade. Foi exatamente 6, né? Porque é o que estava ativado aqui. Eu acho que foi o último que eu fiz. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode ter mais furos. Faz de conta que a gente tá. Vamos só exercitar. Aqui, em vez de 6, eu quero 10. Digitei 10, dei Enter. Aí ele modifica aqui já. Então eu tenho 10 furos que estão através desse ponto aqui central. Eu posso resolver também que o ângulo que ele vai rotacionar não é o 360. A gente pode colocar que eu quero só a metade, 180. Digitei, dei Enter.
Por que que ele fez desse lado aqui? Lembra que o AutoCAD é anti-horário. Aqui é a nossa peça inicial. Então, ele entendeu que 180 é nesse sentido, tá? Entendido? A gente pode voltar no 360 e com as 6 peças. Seis peças é aqui em cima. Coloquei errado. 6 peças. Aí ele fez o cálculo do ângulo que eles têm entre eles. Não tinha dado Enter. 6 peças. O ângulo veio automático e eu só falei qual que é o percurso. 360. Então, esse é o retangular. E a gente fez esse exercício aqui, que é do array polar. Né? Aqui mostrando, né, por que é associativo, porque a gente consegue depois editar. Se ele não for, vai ficar totalmente separado, a gente pode tirar. O Move. O Move ele faz mais ou menos como o Copy, né? Deixa eu mostrar aqui. Então, eu tenho a minha mesa, é um objeto. Move está aqui, ó. Ele tem essa setinha para todos os lados, né? Cliquei nele, ele pede, selecionou o objeto, selecionei. E aí você tem que clicar numa base de um ponto. Gente, eu sempre penso assim, se eu quero levar esse ponto em algum lugar, esse daqui vai ser minha base. Se não, se é só um movimento em relação à distância, eu posso clicar em qualquer lugar e aí eu digito a distância. Tá vendo que quando eu faço o move, realmente ele só movimentou, ele não fez uma cópia como o copy, né? E aí segue as mesmas situações. Então eu posso dar o move, que é M Enter, selecionar o objeto, clicar num ponto base e levar para onde eu quero, como eu também posso digitar a distância que eu quero colocar meu objeto. Coloquei 50. É muito parecido, tá falando, né? Então aqui, ó, eu só dei um print da tela. Aqui é meu objeto original e aqui foi o ponto base. E na hora que eu movimentei para lá, né, ele mostra, né, o sentido que você está fazendo. Aqui, aonde que vai ficar seu objeto final, né? E aí você dá Enter e define. O Rotate, a gente consegue rotacionar e lembra que a gente está sempre no sentido anti-horário. Então, quando a gente for movimentar nesse sentido, ele está positivo, porque ele está no sentido dele. E aí, quando é horário, ele fica negativo, porque é o sentido contrário que o CAD trabalha. Tá? Então, Rotate, ele está aqui, ó. É essa seta em círculo. Seleciona o objeto, ok. Ele pede também a base. Então, é aqui, ó. Se eu estou com o orto ligado, eu tenho isso aqui, ó. Né? Então, consigo definir para onde eu quero através do cursor. Né? E ele ajuda também a gente ter uma noção de ângulo. Ó. Aqui ele está falando que é no 270, aqui a gente está no 180, aqui ele está no 90. Né? Então, a gente pode mover o cursor e pode digitar. Então, se aqui eu vi que é 180, posso digitar, mas também posso só clicar e pronto. Né? Já tenho o cursor feito ali. Tranquilo. No Rotate, é possível a gente seguir alguma referência, tá? Então, imagina assim, estou com a minha mesa aqui, aí eu recebi uma planta de uma sala que ela é um pouco irregular, eu não tenho noção nenhuma de qual que é esses ângulos, quero simplesmente encostar ela ali, né? Então eu posso
através do Move, chegar um pouquinho mais perto aqui, só para... Então, quero encostar essa face aqui. Rotate, seleciono o objeto, a base do ponto vai ser essa, e aí eu tenho uma referência aqui. Então eu escolho se eu quero ficar ali, aqui é dentro, né? Então eu vou encostar aqui, é só eu clicar nessa linha que vai ser referência, e aí ele fica inclinado conforme esse nosso ponto que a gente colocou, ponto de referência, né, o ponto de referência na peça do objeto, e a inclinação em função dessa nossa linha que é a nossa referência, tá? O offset, ele é muito bom, né, que a gente viu também. O offset, ele permite você fazer uma cópia com uma distância definida. Então aqui eu tenho esse objeto aqui, e eu quero fazer uma cópia dele exatamente com a distância equidistante de 10 aqui. Então eu vou utilizar esse tipo de ferramenta. Deixa eu mudar um pouco das peças aqui. Eu tenho... Eu tinha feito a polyline aqui. Polígono. Eu quero fazer um offset dele de 1. Offset. Ele está aqui do lado. Ele tem uma curva e outra curva, né, equidistante dela. Então, lembra, né, o ícone lembra o comando. Aqui ele mostra, quando a gente coloca o cursor, essa questão das portas, das espessuras de alvenaria, né, das casas. Vou fazer um aqui, depois eu vou fazer da casa de novo. Offset é O, Enter. Aí ele pergunta qual a distância que você quer. Eu quero que ele fique 1 distante. Enter. Seleciona o objeto e depois você mostra com o cursor se é para dentro ou para fora. Eu estou clicando para dentro. Então, ele faz quantas cópias você precisar, né? Isso aqui não lembra essas casas que a gente estava fazendo? O exemplo que eu dei foi do exercício... Deixa eu ver... Exercício aqui, né? Que era uma sala de 9,30 por 6,5, que a gente pode colocar, então, rec de retângulo, ponto inicial, arroba, 6,5,9.3. A gente tem o tamanho da nossa sala. Aí a parede aqui que ele coloca, ó, ela tem espessura de 15, né? Então a gente vai utilizar offset. A distância que a gente quer de 1, de novo, não, a gente quer de ponto 15, que é a espessura da parede. Ponto 15 ele pede, seleciona o objeto, depois seleciona o cursor aqui. Então a gente tem já a espessura. Eu estou desenhando de pouco a pouco, né, o exercício com vocês, depois vocês finalizam. Aqui do multi. Deixa eu tentar de novo. Reiniciei o computador. Offset. Distância de 15. Multi. Aí eu coloquei M de multi. E aí a gente consegue... Estava ativado já no meu caso. Clicar quantas vezes precisar, que a gente vai multiplicando a quantidade de cópias que a gente quer equidistante, tá? Esse faltou, agora está funcionando. Mirror. O mirror, ele é um espelhamento.
Aqui a gente tem uma peça, né? Eu peguei uma peça que não seja tão simples para que vocês observem. O objeto original selecionado, a gente vai definir que aqui é o nosso eixo de cópia, então eu quero que isso rebata a partir desse eixo para cá. Aqui é o objeto espelhado. A pergunta que ele faz é: você quer deletar o objeto original ou sim ou não? Se você falar que não, você vai ter esse desenho aqui, claro que sem essa seleção. Se você falar que sim, você quer deletar, você quer espelhar mesmo o objeto, você não quer uma cópia dele. Aí você coloca aqui sim, e aí você só tem o objeto espelhado. Vamos no exemplo lá da mesa. A gente tinha vários exemplos, né, da mesa espelhada. Então vamos lá. Mirror, ele está aqui. Esses triângulos, né? Mostra mesmo o espelhamento. Cliquei lá, ele pede, seleciono o objeto. Ai, tô com uma... Mirror, seleciono o objeto. Ok. Seleciona o ponto base. Eu quero que ela fique grudadinha aqui, só que espelhada para esse lado. Então, meu ponto base vai ser aqui mesmo, ó, nesse eixo. Cliquei em um. E aí, se eu quero o orto ligado, se eu quero que espelhe aqui ou espelhe aqui, como eu coloquei nesse ponto aqui, não sabe se eu vou querer nessa face ou naquela. Eu posso, pelo cursor, já definir. Clico nele, clico num ponto lá. E aí vem a pergunta: você quer deletar o seu objeto original? Sim ou não? Vou falar que não. Ele já está com a bolinha aqui. Se eu der Enter, ele já deixa. Então ele deixou a cópia dos dois. Se eu quisesse só espelhar, então tem essa mesa aqui, eu preciso que ela esteja no outro sentido. Mirror, seleciono o objeto, Enter, aí ele pede um ponto, outro, quero deletar o meu objeto original. Aí ele deleta, então não tenho uma cópia, tenho só o objeto espelhado, tá? Então, naquele layout lá é bem capaz de vocês precisarem em algumas vezes. Simples, né? O fillet, que é o que a gente tentou fazer, ele dá o canto arredondado. Então, eu dou sempre o exemplo de uma esquina, de uma calçada, né? Você desenhou, de repente, lá o seu lote, sua calçada, e você precisa dar esse arredondamento aí, né? Ele, dentro dele tem esse undo, que é o voltar, né? Ele desfaz o arredondamento que você acabou de fazer. Então, não fiz o retângulo já com arredondamento. Desenhei um retângulo normal, eu estava desenhando uma casa com linhas e preciso arredondar aqui. Então, esse é o comando. Polilinha, que ele já arredonda, já cria uma polilinha. Ele já une esses eixos aqui. O raio, que é o que a gente vai mais usar, que, né, a gente vai falar qual que é o raio que a gente precisa. O trim, ele vai estar ativado ou não, porque na hora que você corta, então você tem uma linha reta aqui, na hora que você corta ele já tira o excesso. E o múltiplo, se a gente não quer sair do comando, quer fazer isso diversas vezes, a gente ativa o múltiplo. Aqui o exemplo. Tô falando muito hoje. Acho que eu tô cansada, porque é a segunda vez que eu dou aula. Aqui, olha, tá. A gente pegou uma rua aqui, tem uma quadra, e nesse trecho aqui eu preciso que arredonde. Nem lembro a dimensão que eu coloquei, vou colocar 3. O fillet, ele tá aqui, ó. Fillet, da mesma forma, ele também tem a abinha, aqui dentro vai ter o chamfer, que é o próximo que a gente vai trabalhar. Então, fillet, cliquei, ele vai perguntar qual o primeiro objeto. Quero definir o raio primeiro, né, gente? Porque se ele tiver... Olha o que está definido aqui, que ele tem trim, que ele vai cortar o excesso, só que o raio é 0. Não pode, né? Se a gente quer arredondar aqui, não vai fazer efeito nenhum.
Então, vou clicar aqui no raio. Vou dar um raio de 3, por exemplo. Ok. Aí, agora sim, seleciono o primeiro objeto, seleciono o segundo. Ele já arredondou aqui. Vamos ver se ele está realmente com raio de 3. Ok? Deixa eu fillet. Se eu quero usar um raio de 6, clica no primeiro objeto, clica no segundo. Fillet polyline. Deixa eu ver se tem algum pronto aqui. Polyline select. Não, aqui não vai dar. Me perdi. O polyline que ele vai se transformar, o trim que a gente já viu. Se você não quiser que o trim aconteça, então fillet. O trim está ativado. Se você não quiser, você clica no trim, coloca não trim. Então, na hora que eu for cortar aqui, tá vendo? Ele faz a curvatura, mas só que ele não deleta os excessos. Mas, assim, no geral, a gente está sempre com o trim ativado, tá? Então, clica no trim, coloca trim. Mesma coisa, múltiplo, né? Se você ativou ele, ele vai ficar ativado. O múltiplo você consegue ir fazendo várias vezes sem sair do comando, né? E o undo é quando você quer desfazer, né? Ali eu não tinha feito o comando. Acho que é isso. Aí, chamfer. O chanfro, ele basicamente, a gente pode trabalhar ele com as duas dimensões, não essa dimensão diagonal, em relação aos dois eixos. Então, exemplo. Deixa eu usar o trim aqui só para separar, para vocês verem. O chanfro, chá, que é o comando dele. Ele pergunta qual que é o primeiro ponto, tal, mas aí eu estou olhando aqui, ó, o que está corrente? Que a primeira distância é 5 e a segunda é 5, tá? Vamos ver. Cliquei no primeiro ponto, cliquei no segundo. O trim não está ativado, né? Chamfer. Vou ativar o trim aqui. Trim. Ótimo. Aí as distâncias também tá 5 e 5. Aqui ele cortou, tá vendo? Ativei o trim. Então, que é essa distância de 5? É essa distância aqui, ó. Essa daqui e essa daqui. Tá? Então, a gente consegue definir qual que é o chanfro que a gente precisa. Tem a situação também de distância e ângulo. Vamos lá ver. Cortar aqui, tirar. Chá de chanfer. Aqui esse método, ele pede, vamos lá, cliquei nele, então ele vai pedir primeiro distância e ângulo. Distância, vamos digitar distância 10, ângulo 30. Tá dando inválido. Tá dando erro no meu computador de novo. Você digita primeiro a distância que você quer, depois o ângulo.
Eu vou ter que reiniciar o computador. Mas eu quero terminar de gravar aqui para eu conseguir postar para vocês. Não sei o que aconteceu, que a gente perdeu a aula, né? Então, a gente tem essas possibilidades. O erase é para a gente deletar, né? Então, a gente aciona o comando de deletar, que é essa borrachinha aqui. Clica, a gente já vê, na hora que a gente coloca aqui em cima, olha, ele já deletou. Então, você clica nele, você pode ir clicando em tudo que você quer apagar. Enter, apagou. Dei undo, voltei. E é mais muito comum a gente selecionar e dar o delete quando precisa, né? Então, o erase bem tranquilo. O trim, que é o que eu acho que é bem importante, e aí a gente acaba, gente. Depois eu faço um outro vídeo com o exercício. O trim, o que eu estava mostrando aqui para vocês, né? Então eu tenho esse canto aqui e eu preciso cortar esses restantes. A gente pode usar, exemplo, né, do trim TR, ele tá aqui também, tá? Essa tesourinha aqui, ó, trim. Você clicou nele, ele fala selecionar o objeto. Quando ele fala para selecionar o objeto, não é o objeto que você quer cortar, mas o que vai servir de parâmetro. Por exemplo, eu vou cortar essa linha aqui, ó, que eu não quero, então eu vou usar essa daqui de parâmetro. Selecionei, dei Enter, e aí eu vou clicar agora aonde eu quero cortar. Tá? Uma maneira. A outra é TR Trim. Aí ele pede para selecionar o objeto, eu não seleciono nada, dou outro Enter, que eu vou selecionar, seleciono tudo, dou outro Enter. Aí tudo que eu corto, que ele tiver um limite aqui, ele corta. O que é isso do limite, né, que eu mostrei com as linhas, né? Deixa eu ver onde que tá. Vou fazer aqui mesmo. Eu quero cortar só esse trecho aqui dessa rua, porque na verdade é uma quadra inteira aqui. Trim, Enter. Seleciona o limite, é até onde que você quer cortar. Eu quero cortar esse trecho aqui, ó. Quero que pare aqui, quero que pare aqui. Selecionei Enter, aí eu posso selecionar tudo de uma vez e cortar. Tá? Então aí é um trecho que eu quero específico. Então eu tenho 2 pontos de seleção. Se eu não tiver esses pontos de seleção, mas eu tiver as dimensões, eu posso criar essa linha e depois eu apago. Aquele outro sentido é assim, trim. Em vez de selecionar, eu dou outro trim, aí eu venho cortando tudo que tá demais, assim. Então, às vezes a rua vai morrer aqui, aqui não tem. Aqui também não vai ter, aqui eu já aproveito, depois eu faço finish. Tá vendo? Eu tô continuando no mesmo comando. Deletei alguma coisa a mais, né? Aqui tem a rua que vai pra lá, enfim. Então, é muito comum isso, sabe? Da trim Enter, e aí você consegue ir cortando tudo. A primeira parte que a gente fez foi isso, tá? E aí eu vou falar um pouco dos exercícios numa outra gravação. Eu quis gravar em seguida aqui para não perder, tá? Aí eu vou falar dos exercícios e falar um pouco da prova no próximo vídeo, tá bom, gente?